Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos na Igreja Pentecostal Novo Horizonte, da pastora Lourdes, Gabriel do Manto, e um povo abençoado que quer crescer na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, porque ultimamente nós temos visto que são poucas os irmãos que querem se esforçar no ensino, querem se esforçar, querem se empenhar, né, na graça de buscar mais conhecimento, né? Eu queria iniciar hoje minha fala dizendo que Deus ele pode fazer muitos milagres, Ele pode fazer muitas coisas extraordinárias na nossa vida, né? Mas uma coisa é responsabilidade nossa, buscar o conhecimento, né? Eu não vou acordar um dia, pronto, sei tudo, né? Conheço tudo, discerno tudo, a Bíblia agora para mim conheço de cor e salteado. Não, é um crescimento, é um exercício, é algo que vai ser progressivo nas nossas vidas. Então, quanto mais eu desejar crescer na palavra, mais Deus vai me beneficiar com o resultado desse crescimento. Porque tudo gira em torno da palavra, irmãos. A palavra cura, a palavra liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E principalmente a palavra nos traz a essência do nosso cristianismo, né? O que nós cremos, o que nós entendemos sobre Deus, a nossa teologia. Quando eu falo nossa teologia, eu não estou querendo dizer aqui acerca de pensadores, teólogos ou alguma escola teológica, não. Quando eu falo aqui a nossa teologia, eu quero dizer que é o nosso conhecimento sobre Deus, né? O que você conhece sobre Deus? Então, só queria até pedir uma gentileza, depois para as irmãs se puderem, não sei se dá uma olhadinha, se está saindo o áudio direitinho, né? Porque como a gente não está hoje a pastora Renata foi ministrar em uma igreja lá em Pirituba. Amém? Pastor Edinho também foi ministrar em outra igreja hoje. E aí hoje eu estou aqui sem os meus companheiros, né? De labuta, somente as irmãs aqui, né? E vocês têm sido bênção nas nossas vidas, viu, irmãs? Em nome de Jesus. Estamos no Seminário Bíblico Querix. O nosso curso é o Primeiros Passos. Então, os Primeiros Passos é um conjunto de 10 ministrações, sendo elas não primeiros passos pelo fato de ser algo fácil e simples para bebês. Tem até um menininho aqui, pastora Lourdes, que está aqui com os pezinhos aqui aprendendo a andar, né? E tem um outro pé atrás, assim, o pai ensinando o menino a andar. E é assim que nós somos, irmãos. Nós precisamos crescer na palavra, nós precisamos caminhar, né? Muitas pessoas estão eternos bebês na palavra, né? Eu creio, mas eu creio porque me disseram que é assim e eu já estou satisfeito com isso. A Bíblia diz, o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Então, dessas 10 ministrações, hoje nós estamos exatamente na metade do curso, né? Hoje é a 5ª ministração e hoje nós vamos iniciar uma nova etapa desse nosso curso, que é um pouco mais prático, né? A gente falou muitas questões mais até filosóficas, né? No sentido de como que acontece a salvação, como que acontece a questão do pecado, do poder de Deus, questões mais filosóficas. Hoje nós vamos tratar, a partir de agora no nosso curso, nós vamos tratar de uma parte um pouco mais prática. Então, hoje é fundamental que você abra o seu coração, que você encha o seu coração de atenção para poder trabalhar, porque hoje nós vamos falar sobre a confissão de fé. Amém? Glória a Deus. Então você que está aí com o livro Primeiros Passos, abra aí na página 57. E antes de nós iniciarmos, eu vou fazer aqui uma oração.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos, Pai querido, fazer a Tua vontade, de podermos, Senhor, neste dia que se chama hoje, meditar na Tua palavra, Pai amado, nos encher da tua presença neste lugar. Espírito Santo, Tu és o nosso mestre nesta noite, Tu és a pessoa mais importante no nosso meio. Espírito Santo, Pai amado, dai-nos a inspiração necessária para que nessa ministração, Pai amado, possamos crescer de forma absurda na Tua palavra, Senhor. Pai querido, hoje nós precisamos, Pai amado, da Tua graça, nós precisamos da clareza dos Teus ensinamentos em nosso coração. Como diz a Tua palavra, que o Senhor escreveria a Sua lei nas tábuas do nosso coração. E eu te peço nesta noite que o Senhor instrua o nosso coração e que possamos ter a convicção daquilo que cremos, em nome de Jesus. Que todo inimigo do Evangelho bata em retirada, toda oposição maligna caia por terra, e que a Tua palavra, Senhor, ela vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, paz do Senhor. Glória a Deus. Oi? Ah, tá liberando aí outra live? Glória a Deus, que Deus abençoe, né? Coisa linda. Irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Eu até falei lá no grupo, né? Hoje a aula vai ser importantíssima. Por quê, irmãos? Dentro da teologia existe uma área chamada apologética. O que é apologética? Apologética é a defesa da fé, né? A defesa da fé. Eu posso pedir uma gentileza? Se algumas das irmãs pudessem sentar aqui, porque senão eu vou ficar só olhando para cá e aí meu pescoço vai ficar doendo. Então, pelo menos assim eu consigo, né, olhar para todo mundo, né? E aí o meu pescoço não vai ficar doendo, amém? Glória a Deus. Então, a apologética, irmãos, é a defesa da fé. Então, como que nós podemos defender a nossa fé se nós nem sabemos muito bem naquilo que cremos? Nós sabemos coisas, claro, básicas da nossa fé, como, por exemplo, quem é Jesus, a questão da pessoa de Deus no plano de salvação. Nós cremos que para estar correto, santo, né, irrepreensível, nós entendemos essas coisas, mas de maneira às vezes um pouco solta, um pouco, superficial, um pouco genérica. Então o nosso desafio hoje aqui é nós trabalharmos cada um dos pontos da nossa fé. Amém? Então você vai anotando, né, as suas dúvidas, cada ponto. Aquela declaração que o senhor falou, eu não entendi muito bem, porque hoje é um dia importante para nós, não saímos daqui. Hoje não vai ser nada muito filosófico, então vai ser informação precisa, né? Talvez a gente nem consiga ler todos os textos bíblicos, porque senão não teríamos que fazer essa aula em 2 horas, né? Mas nós vamos... o irmão já está querendo vigília, né? Mas nós vamos aqui compreender coisas muito importantes. Amém? Glória a Deus. Primeira questão, irmãos, que nós precisamos compreender: por que nós precisamos de uma confissão de fé? Por quê? Né? Por que nós precisamos? Primeiro, né, um ponto importante aí é entender que a nossa confissão de fé vai nos trazer o quê? Segurança naquilo que cremos, né? Vai nos trazer a mais conhecimento de verdades básicas da fé e também nos dará a capacidade do quê? De defender a nossa fé, que é o que eu estou falando aqui, da nossa apologética, né? Daquilo que nós cremos, nós vamos defender. Por exemplo, às vezes bate um testemunha de Jeová na nossa casa, e às vezes a gente nem sai para conversar porque tem medo, né? Fala assim, não, esses caras aí, não sei não. Mas se você parar para sair lá e conversar com eles, você vai achar muito interessante algumas coisas, né? Porque o mais importante para você, assim, a maneira mais simples de você refutar uma doutrina é fazendo perguntas, né? Você fazendo perguntas. Então você não precisa, às vezes a gente quer defender a nossa fé com
criando argumentos, e às vezes argumentos até um pouco ásperos, né? Não, porque você não crê, não sei o que não é uma briga, né? Um debate, irmãos, no campo das ideias, sempre é um debate saudável, né? Nunca a gente vai ter razão em tudo, e a gente também não precisa ter razão em tudo, e nós também não precisamos querer ser advogados de Deus para querer defendê-los a unha e dente, querer brigar. Não, irmãos. Nós não precisamos. Sempre o debate é no campo das ideias. Então, se um testemunha de Jeová bate na nossa porta, nós podemos atendê-lo. E aí, quando ele começar a querer nos evangelizar, nós vamos falar, não, eu já conheço a fé, né? Eu sou evangélico, sou evangélica, e eu admiro, quantas vezes eu atendi testemunho de Jeová no portão e elogiei o trabalho. Eu falei assim, olha, vocês estão de parabéns, porque vocês vão indo, batendo de casa em casa, falando da palavra, querendo... É claro, existem os erros doutrinários, mas eles têm esforço, eles têm fé para que essa obra seja feita que eles julgam como correta. Então, é até educado você ir lá e dar 5 minutinhos de atenção, né? E aí o que eu falei da questão das perguntas é o que a gente vai entender aqui hoje. Então você não precisa criar argumentos, mas você pode pedir respostas. E aí nas respostas você vai encontrar os seus argumentos que realmente não fazem sentido muitas coisas de outras doutrinas. Como o Testemunho de Jeová, que é considerado uma seita. Amém, irmãos? Testemunho de Jeová não é uma igreja evangélica, é uma seita. Eles são hereges, existem elementos heréticos na doutrina. Tanto é que a Bíblia, a tradução que eles utilizam não é igual à nossa. É uma tradução própria da Bíblia, eles têm a tradução do Novo Mundo. Amém? Mas hoje o assunto não é seitas e heresias, tá? Estou só aqui dando essa introdução. Então, o ponto principal é isso, né? De nós sabermos defender a nossa fé e nós conhecermos mais detalhes da nossa fé. Mas também é importante, por quê? Porque a igreja, irmãos, ela passa por um tempo muito difícil. Por quê? Porque hoje existe uma proliferação de igrejas extremamente, talvez como nunca houve antes, né? Algumas décadas atrás, não tinha tanta igreja como tem hoje. Então tinham poucas igrejas já maiores, e ali se concentrava ali a maioria dos crentes, né? Como a gente vê hoje aqui o pessoal da velha guarda, né? Pastor Edinho, pastora Lourdes, pastora Regina, eram tudo do jardim de oração. Então hoje, né, existe uma pluralidade, muitas opções de igreja. E quando a gente começa a ter acesso, alguém vai te chamar para pregar, alguém vai te convidar para ir lá, e você vai assistir um culto, você vai assistir uma pregação, então você precisa entender que tem muita gente falando coisas erradas sobre a fé. Às vezes não é por má intenção, irmãos, não é por falta, sabe, a pessoa está mal intencionada, não, é porque não teve oportunidade que você está tendo hoje de aprender, de se esforçar, às vezes, por que você crê assim? Eu creio assim porque me ensinaram assim. Mas nós precisamos compreender, irmãos, que a busca pelo conhecimento, ela é individual. Ela não é coletiva, ela é individual. Isso aqui que você está fazendo, esses primeiros passos, é só o começo. É só o começo. Isso aqui é um estímulo para que você continue, para que você busque mais, para que você faça outros cursos, para que você se aprofunde. E tenha o quê? O discernimento de saber que existem algumas coisas que o pessoal está falando que não é bem assim. Então você retém o que é bom e, né? Nós não precisamos também sair falando, pastor herege, não sei o que, está falando besteira. Não, cada um vai dar conta a Deus daquilo que está apresentando. Amém, irmãos? Glória a Deus, mas nós precisamos ter uma saúde espiritual para poder discernir, falar, opa, não é bem assim. Como eu tenho falado, todos os cursos que eu tenho elaborado, e eu não tenho compromisso com o erro, né? Mas vamos debater. Se você está entendendo que algo que eu estou aqui ensinando não faz coerência com a Bíblia e com o Evangelho, então vamos sentar e vamos discutir.
Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho orgulho de professor, de ensinador, de falar que eu não erro nunca. Pelo contrário, eu estou disposto a me corrigir se assim for necessário. Mas você vai precisar ter bons argumentos, né, teológicos, bíblicos, para que a gente possa chegar num consenso. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos aqui ler algumas declarações de fé. É uma lista, tá, irmãos? Ó, essa talvez seja uma das ministrações com mais conteúdo aqui, de 14 declarações. Então, todas as declarações, ela tem a sua base bíblica. Então, nós vamos passar por cada uma delas. Talvez eu vou falar algumas coisas relacionadas a cada uma dessas declarações, mas nós não vamos conseguir nos aprofundar. Então hoje é enxurrada, hoje não é garoa fina, hoje é enxurrada, hoje é conhecimento. Depois você tem esse documento, eu vou mandar lá no grupo, né? Agora eu separei esse livro, eu dividi pelas ministrações para ficar mais fácil, né? Então vou jogar no grupo a confissão de fé, então vai estar lá no teu WhatsApp. Se um dia você for ministrar alguém fala, você pega, não, deixa eu pegar aqui no WhatsApp, você vai procurar o documento lá, você vai ver tudo isso que eu vou falar hoje, com todos os versículos que embasam, amém? Glória a Deus. Então, primeira declaração é a seguinte. Declaração por quê? Porque é convicção, irmãos. Não é filosófico, é declaração, nós cremos nisso, né? Aí você vai falar assim, pastor, mas eu não creio nisso. Então, é isso que eu estou querendo dizer. E uma coisa importante dizer. Eu não inventei nada disso. Amém, irmãos? Eu não inventei nada disso, eu fiquei lá, sabe? Ou então eu recebi uma revelação nova e falei assim, agora eu vou escrever uma nova declaração de fé. Não, nada disso. O que nós vamos ler agora é uma declaração de fé que muitas vezes são reconhecidas pela maioria das igrejas que nós conhecemos, a Assembleia de Deus, né? As igrejas pentecostais. Só que às vezes não tem isso de forma escrita, às vezes não tem isso de forma confessional, né? Eu acho que nós temos que ter isso de forma confessional, porque alguém chega novo na igreja e fala assim, mas o que essa igreja crê, né? Tem que ter, até é bom agora, me startou para eu fazer um banner para a gente pôr lá na nossa igreja, lá, nossa confissão de fé, pendurar lá na parede, amém? Do que vocês creem? Não, eu creio naquilo ali, ó. Se você não crê, então vamos conversar. A primeira declaração de fé. Cremos em um só Deus, subsistente em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem algumas denominações, como por exemplo, o Ministério Voz da Verdade. O Ministério Voz da Verdade é uma bênção, né? Eu gosto muito das músicas do Voz da Verdade, né? É muito bom, é coisa assim de Deus. Mas a declaração de fé deles eles são unicistas. O que isso significa? Ele significa que eles não creem na Trindade, o Voz da Verdade. Isso é uma declaração deles, de fé. Eles vão ser menos crentes do que isso, ou então eles não vão para o céu porque não creem na Trindade? De maneira nenhuma. O nosso passaporte para o céu é o sangue de Jesus, né? Eu tenho que crer que Jesus é o Senhor, eu tenho que entregar minha vida para Jesus e isso basta. Porém, ele crer que Deus, ele aparece, ele se manifesta de 3 maneiras, né, na história bíblica, não interfere na questão salvífica, né, não soteriológica. Porém, para nós faz toda a diferença, porque nós temos aqui os nossos argumentos. Por exemplo, esse texto de Marcos, né? Quando Jesus ele foi batizado lá no Rio Jordão, Marcos 1, de 9 a 11, que ele diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui é clara que é uma cena que nós temos as 3 pessoas da Trindade na mesma cena. Nós temos Jesus fisicamente ali,
sendo batizado, nós temos o Espírito Santo descendo de forma corpórea, como pomba, né? Não é uma pomba, irmão, não pense no Espírito Santo como uma pomba, mas ele desceu repousando como uma pomba que pousa, né? E uma voz dos céus, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nós temos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo na mesma cena, no mesmo lugar. Como que se eles fossem uma única pessoa, né? Na ideia unicista, como que seria essa manifestação, né? Como que poderia? E nós encontramos vários textos de Jesus orando. Se Jesus orou ao Pai, como que ele orou para ele mesmo, né? Tipo, se ele é a manifestação do Pai, então como que ele orou para ele mesmo? Não faz muito sentido essas questões. Então, a nossa confissão é que nós cremos na Trindade. Nós conseguimos explicar a Trindade? É um pouco difícil, né? Mas uma explicação muito simples que nós temos que ter no nosso coração acerca da Trindade é o quê? Que primeiro, Deus é um enquanto a sua divindade. Então Deus é um quanto a sua divindade. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. Eles são um quanto a sua essência divina, eles são a divindade, eles são Deus. Porém, eles são três quanto a sua personalidade. Ou seja, são três pessoas. Mas o mistério de Deus é o mistério da unidade. Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito é o Espírito do Filho, que se manifesta na igreja, trazendo a vontade do Pai. Então, essa unidade divina, ela se manifesta em três pessoas. Hoje, Deus está sentado no trono, o Pai. À sua direita está o Filho, Jesus, intercedendo por nós, e o Espírito Santo está aqui. Então não é muito biblicamente correto dizer que Deus está neste lugar, quanto à sua personalidade. Porque a pessoa de Deus não caberia nesse lugar. A presença de Deus não caberia, não haveria um planeta inteiro que conseguisse conter a presença de Deus. Então Deus, ele está no alto e sublime trono, acima de tudo e de todos, né? A sala do trono, né? A sala do trono. Hoje não é ele que vem, é nós que vamos, né? Nós que em espírito, por causa de Jesus, nós vamos ao Pai. Então quando nós de joelhos, sendo nós espírito, nós nos achegamos à sala do trono. Nós estamos diante do Pai. Então é mais biblicamente correto dizer o quê? Que o Espírito Santo está neste lugar. Por quê? Porque o Espírito está na terra. Jesus, ele pode se manifestar, ele pode vir, até pode. Claro, ele é Deus, o corpo glorificado de Jesus, nós temos que ter, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas Jesus, ele ressuscitou. Jesus não é um espírito. Jesus, ele tem corpo. Ele tem carne, aquela ideia do Tomé, né? Toca aqui, isso não mudou, irmãos. Jesus, ele tem carne, ele comeu depois de glorificado. Ele tem um corpo ressurreto. Como será o nosso corpo? O nosso corpo será glorificado como o dele. Então, Jesus, ele pode se apresentar em espírito. Geralmente, ele se apresenta na pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele fala com você, ele fala na primeira pessoa do singular, como sendo ele Deus. Amém? O Espírito Santo nunca falou no seu coração assim, filha, eu vou interceder por você. Ou falou, comigo nunca ouvi a voz do Espírito Santo dizendo que, filho, eu vou interceder. Nós sabemos que uma das funções do Espírito Santo é interceder por nós. Porém, quando o Espírito Santo fala em nossos corações, ele fala como Deus. Amém? Por quê? Porque ele é Deus, quanto à sua divindade. É meio confuso mesmo. A nossa capacidade intelectual de compreender isso, não dá para compreender. Então, o que você precisa compreender ele é três quanto à sua personalidade e ele é um quanto à sua divindade. Amém? Paz do Senhor. Glória a Deus.
A segunda declaração, nossa segunda declaração de fé. Nós cremos na inspiração verbal da Bíblia. Única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter cristão. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé. Então, como que eu posso identificar uma seita, por exemplo, né? Uma igreja que não é de Deus, vamos dizer assim, que não vem do Senhor, quando não se tem a Bíblia, né? A Bíblia é o centro da igreja. Quando às vezes eu fico assim até um pouco, né, angustiado, talvez seria a palavra, quando alguma igreja fala assim, olha, hoje nós vamos ter o culto da revelação e não vai ter nem Bíblia, não vai ter nem pregação. Isso me deixa até arrepiado, porque a palavra, ela precisa ser o centro, né? Quando nós temos aqui um púlpito, o púlpito significa que ali é o lugar central da palavra. Para que serve o púlpito? Não é para apoiar a Bíblia ali? Né? Então é para apoiar a Bíblia. Então, a Bíblia é o lugar onde está o centro da igreja, é a Bíblia, é o púlpito. Sabe? A santidade que existe nesse ato de pregar a palavra é que deve ser considerado. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé. E ela é inspirada por Deus. Tá? Então aqui temos 2 Timóteo 3,14 que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Paulo falando com Timóteo, seu discípulo. E de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. E que desde tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, irmãos, a Bíblia é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Porque se eu corro o risco, quando eu começo a estudar e começo a compreender e levar em conta alguns contextos, né? Porque há quem diga que o texto fora do contexto gera pretexto, né? Então eu posso encontrar argumentos bíblicos para endossar uma heresia, né? Eu consigo, é possível fazer isso. Então, quando eu vou pensando aqui, ali, e começo a encaixar ali um quebra-cabeça para dizer algo que eu quero dizer, eu consigo. Né? Eu quero dizer isso e eu estou embasando em alguns textos bíblicos. Porém, irmãos, a maior beleza da palavra de Deus é que ela é viva. Ela é viva, ela é como uma espada que penetra na divisão da alma e do espírito. Então, quando eu estou como um exímio estudante da palavra, quando eu sou aquele garimpeiro que está ali procurando os tesouros escondidos, então eu começo a compreender que alguns textos são relacionados a alguns contextos históricos, alguns contextos filosóficos e teológicos. Né? Eu preciso de toda essa leitura para que eu possa ter uma compreensão saudável das Escrituras. Né? Porque senão eu vou olhar lá para um livro de Levítico, por exemplo, onde se coloca ali leis cerimoniais, onde tem até, meus irmãos, uma lei para quando houvesse lepra numa casa, quando tivesse lepra na parede. Alguém já viu lepra na parede nos nossos dias, irmãos? Mas naquela época havia-se ali um contexto, né? Um contexto que tinha ali algumas questões que eram importantes dentro desse contexto. E também muitas coisas tratam de uma sombra espiritual de coisas que são eternas e não temporais, como nós pensamos. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Porém, Levítico é a palavra de Deus.
Então eu preciso desenvolver em meu coração uma postura adequada em relação à Bíblia. Porque se ela é a palavra de Deus, então ela é inerrante e ela é infalível. Porém, eu preciso compreender o contexto daquelas coisas. Um exemplo. Uma vez, tem um texto lá em Hebreus 10, versículo 35 em diante, que ele fala assim: porque necessitais de um pouquinho de paciência. Algumas traduções falam até um poucochinho. Um poucochinho. Precisa de um pouquinho de paciência, porque aquele que há de vir cedo virá e não tardará. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porém, se você pegar o livro de Hebreus e você começar a ler ali desde o início, no versículo capítulo 9, no capítulo 10, você vai entender que está sendo construído ali um argumento para defender dois tipos de sacerdócio. O sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, existe ali uma construção que vai trazendo ali um porquê que aquilo foi escrito. O porquê que ali o autor aos Hebreus estava falando, porque necessitais de um pouco de paciência. Porque havia um contexto imediato. Só que um certo dia eu estava no meu trabalho e estava um caos, irmãos. Eu vou abrir aqui um pouquinho do meu testemunho. Eu trabalhei no Corinthians, amém? Deus me levou para a Babilônia para ser luz lá. E a gente criou um grupo de oração lá. E até hoje esse grupo existe, é uma bênção. Os irmãos continuaram lá o trabalho. E hoje, todo dia, na hora do almoço, eles se reúnem para fazer um culto ali. Um culto rapidinho ali, de meia hora. Né? Almoça rapidinho, come as marmitas ali e corre. Então eu trabalhei no Corinthians 4 anos. E teve uma época que estava um caos, assim, irmãos. A Polícia Federal estava lá porque o presidente estava sendo investigado de corrupção. A Gaviões da Fiel estava atacando o rojão ali na frente do parque lá, porque queria invadir. Imagina um caos. E eu estava lá no meio de tudo isso. E aí quando eu cheguei assim para tirar uma xerox, aí tinha um menino lá. Aí o menino virou assim e falou: eu não aguento mais isso aqui. Soltou uns palavrões lá. Né? E aí eu olhei para ele e falei assim: vamos orar, né? E aí eu fiquei assim, falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? No meio de um caos, parecia que o demônio estava lá no meio daquela administração, porque, sabe, todo mundo nervoso, xingando, brigando, aquele caos. Aí o Espírito Santo me incomodou assim: pega a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia, pus a Bíblia no bolso, tinha uma Bíbliazinha pequenininha, pus no bolso e fui no banheiro. Quando eu abri a Bíblia, assim, numa página aleatória, assim, eu abri, não foi que eu fiquei folheando, eu abri a Bíblia na página aleatória, caiu em Hebreus 10, 35, porque necessitais de um pouco de paciência, aquele que há de vir, virá, e não tardará, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar a minha fé, minha alma não tem prazer nele. A palavra de Deus, ela tem um contexto. Porém, Deus, Ele traz a vida para aquela palavra e trata conosco de maneira espiritual. Então, Deus pode falar com você em Levítico. Mesmo sendo um contexto que não é a nossa realidade. Palavra de Deus é a palavra inspirada por Deus. Amém? Infalível, inerrante. Né, eu tenho até essas imagens que passam aí pelo Facebook, né? Chegou lá um bannerzinho assim: li a Bíblia completa e encontrei nela vários erros, todos eles em mim. Né? Tem lá essa postagem lá, né? Li a Bíblia e encontrei muitos erros, todos eles em mim. Então a Bíblia é inerrante e é infalível. Então se você não entende alguma coisa, é porque você não entende. Não é porque a Bíblia tem contradições. Eu estou 15 anos na fé. Eu sou um jovem pastor, mas nesses 15 anos eu sempre fui apaixonado pela palavra e mergulhei desde o primeiro dia da minha conversão. Eu andava na rua lendo a Bíblia e eu nunca encontrei uma contradição na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Confissão número 3, declaração número 3. Cremos na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus.
falar que Jesus nasceu da Virgem não é nenhum problema para nós, irmãos. Às vezes a gente fica confuso quando a gente vê os católicos falando na Virgem Maria e não sei o que, e nós não temos nenhum problema bíblico e teológico de assumir que a Maria, ela concebeu Jesus em sua virgindade. Porque é o que a Bíblia diz. E existe um propósito muito lindo nisso. Porque a semente do pecado, ela vai passar de geração a geração através da mulher. Através da mulher. Então a mulher não teve, ela não recebeu a semente do pecado para gerar Jesus. A semente foi a semente do eterno, a semente da vida, a semente do próprio Deus. Então a linhagem de Jesus, ela não é uma linhagem humana. A semente do pecado original não veio sobre Jesus. Todos os homens nascidos de mulher receberam a semente do pecado original. Jesus não. Porém, quando a mulher Maria, virgem, concebeu e deu à luz a Jesus, diz a palavra que depois José conheceu a Maria. O que significa que teve relações sexuais com Maria e Maria teve outros filhos. E nós temos textos que embasam isso. Quando Jesus está na casa, fala: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos te procuram e querem te ver. Fala, como? Aí ele fala: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Vocês são a minha mãe e os meus irmãos, aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Nós temos o próprio escritor da carta de Judas, Judas era irmão de Jesus. Era o meio-irmão de Jesus, não é o Judas Iscariotes, tá, irmão? É outro Judas. É o Judas da Bíblia, lá que tem uma cartinha curtinha de um capítulo na Bíblia, é meio-irmão de Jesus, é irmão por parte de mãe. Jesus foi criado em meio à família. Então, Maria, nós cremos que ela concebeu Jesus virgem, mas nós não cremos que ela se manteve virgem até a sua ascensão. E aí começam as heresias que nós entendemos que a Bíblia não diz nada disso. Pelo contrário, nós podemos embasar. Depois, a obra de Jesus, a sua vida na terra como homem. Jesus é 100% homem, porque ele se esvaziou da sua glória, mas ele não deixou de ser 100% Deus. Amém? Então a sua obra expiatória, Jesus expiou os nossos pecados. O que significa? Que ele tirou os nossos pecados. Quando João Batista viu Jesus se aproximando do Rio Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes, o sangue dos animais eram capazes de cobrir o pecado. Era um paliativo, era uma dipirona, era ali só para, amenizar até que viesse aquele que seria definitivo. Jesus tirou o pecado definitivamente, porque nós não precisamos de outros sacrifícios. Os sacrifícios dos animais eram contínuos. Toda vez teria que trazer sacrifício para expiar os pecados. E agora com Jesus não. Então a obra expiatória, ou seja, ele morreu no nosso lugar. Ele ressuscitou corporealmente dentre os mortos. O corpo de Jesus não ficou na sepultura. Amém? O corpo de Jesus não ficou na sepultura. Parece ser muito óbvio essas coisas para nós, mas é a base e o alicerce da nossa fé, Porque alguém pode falar sobre reencarnação e você pode às vezes ficar confuso com alguns textos bíblicos que vão te apresentar, porque eles usam a Bíblia para poder querer embasar algumas coisas. Tem até o Evangelho segundo Allan Kardec, segundo o Espiritismo. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Jesus, ele ressuscitou com corpo físico. Jesus não é um espírito no céu. Jesus é um homem, é uma pessoa com o seu corpo glorificado. Amém? Glória a Deus. E ele ascendeu aos céus, Ele subiu aos céus de corpo físico. Estavam reunidos 500 pessoas no Monte das Oliveiras, quando Jesus ele foi levado às nuvens, ele subiu, ele começou a flutuar, ele começou a subir, e todo mundo ficou assim de boca aberta, olhando, admirados, e aí teve o testemunho dos anjos. Apareceu ali 2 anjos, disse: homens da Galileia, por que admirais vendo este Jesus subir? Esse mesmo Jesus que subiu, vocês vão ver descendo, ele vai voltar. Amém?
Então nós temos aqui Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Declaração número 4. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurar o homem a Deus. Isso na teologia se chama depravação total. Parece uma coisa muito depravada, né? A gente pensa até alguma coisa voltada para a área sexual, mas não é. Quando falamos de depravação total, isso significa que o homem, ele perdeu totalmente a capacidade de se achegar a Deus. Né? O homem, ele foi destituído da glória de Deus. O pecado fez separação entre o homem e Deus. Então, quando nós falamos aqui que nós cremos na pecaminosidade do homem, isso é uma coisa muito séria em relação à nossa confissão de fé. Por quê? Porque é aquilo que nós temos falado lá quando a gente vai falar da salvação. A santificação é algo extremamente importante e necessário para que possamos crescer na graça e no conhecimento, que possamos ser mais parecidos com Cristo. Mas esse corpo que nós habitamos, ele ainda estará na presença do pecado. Então a pecaminosidade do homem não permite que o homem seja 100% santo. Isso só será possível após a ressurreição. Então quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, então aí sim nós estaremos de uma vez por todas livres da presença do pecado. Amém? Não adianta achar que você, por mais moralmente correto que seja, você vai ser santo. Porque nós não somos santos, né? E você vai lembrar da nossa doutrina da justificação. Você não é santo pelo seu próprio mérito, pelas suas próprias ações. Você é santo pelo mérito todo de Cristo. Pelo que Ele fez por nós somos santos. Então Deus, Ele olha para nós e por causa do sangue que nos purifica, nós somos para Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis e justificados pela fé. Amém? Mas isso não muda a nossa condição de pecador. É difícil falar isso, irmãos. Eu sofro às vezes alguma penalidade, alguma repúdia dos meus irmãos que ouvem isso que eu falo, porque acham que eu sou pastor de porta larga, irmãos. Eu não sou pastor de porta larga. Quando acabar esse curso, o próximo curso se chama Obras Mortas. Ali nós vamos tratar todos os pecados que são os frutos da carne listados lá em Gálatas 5,19. Quando ele fala dos pecados sexuais, do adultério, da fornicação, quando ele fala da lascívia, da ira, de pecados que aí a Bíblia vai dizer, aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. É forte, irmãos. Eu tenho consciência disso. Mas para que eu possa viver essa luta contra o pecado no próximo passo, eu preciso aqui reconhecer que eu nunca vou conseguir vencer. Que quem venceu o pecado foi Ele. Não é mérito meu, eu nunca vou conseguir vencer. Eu sou potencialmente pecador. A minha natureza ela vai se inclinar para a carne, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu declaro que nós, na pecaminosidade, nós cremos, declaramos a pecaminosidade do homem, que destituiu o homem da glória de Deus, isso nos fala que precisamos ter o arrependimento. Amém? É só através de Cristo que nós podemos novamente entrar na presença. E aí, aqui eu vou ler aqui Atos 3:19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Se arrepende, né? Se converte, vai vir um tempo do refrigério da presença.
né? Porque nós podemos viver uma vida de pecado, ser salvos pela graça e não desfrutar da presença. Eu prefiro vencer o meu pecado, lutar contra mim mesmo, renunciar à minha carne para viver a presença. Amém? Declaração número 5. São 14, né? Então vocês me cutucam aí, porque senão a gente não acaba hoje. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e pela palavra de Deus, para tornar o homem pronto para o reino dos céus. Irmãos, a Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos, lá em João capítulo 3. É necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus, não poderá nascer de novo. É necessário nascer de novo. Por quê? Porque o homem carnal, ele é carne. Mas o homem espiritual, ele é espírito. Então o que acontece? O nosso espírito, quando nós estamos em pecados, nós estamos mortos. Como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, né? Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nós estávamos mortos, separados, destituídos da glória de Deus. Então o que é o novo nascimento? O novo nascimento é o batismo nas águas? O batismo nas águas é um sinal visível de algo que está acontecendo no mundo espiritual, de algo invisível. É quando a pessoa realmente ela nasce de novo. Então, não é o batismo que traz o novo nascimento, é o novo nascimento que traz o batismo. Então, nascer da água e do Espírito é nascer para essa nova vida, para essa nova fé. Quando o meu espírito nasce, ele é vivificado por Deus. E então eu começo a ter a consciência de Deus, eu começo a entender que existe um Deus. Porque até então eu estava morto. O que eu ouvia era só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos veem, como disse Jó, né? Agora os meus olhos veem, por quê? Porque agora eu estou vivo. Então, o nascer de novo é essa questão que é um pouco filosófica, mas ela vem acompanhado dos frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Uma coisa é um convertido tropeçar em um pecado, ter uma dificuldade com uma coisa ou outra. Outra coisa é o camarada vir para a igreja, falar que aceita Jesus, desce as águas e continua com a mesma vida. Ele não nasceu de novo. Então não adianta, ele está se enganando. Ele vai ficar na igreja 30 anos e se ele não se converter, se ele não nascer de novo, ele não vai ser salvo. Salvação é algo muito individual. Eu não posso olhar para você e dizer, você vai ser salvo. Quem tem que dizer isso é você. Eu digo que eu sou salvo. Eu sou salvo. Se eu morrer agora, eu não tenho medo de morrer. Se eu morrer agora, se os meus olhos fecharem agora, eu estou salvo, eu estou seguro, eu tenho segurança, eu tenho paz com Deus quanto à minha salvação. Sabe por quê? Porque a minha salvação não depende da minha vida de santidade. A minha salvação, a minha vida de santidade é a consequência da minha salvação. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu sou salvo e eu faço boas obras porque sou salvo e não para ser salvo. Amém? Glória a Deus. Então esse novo nascimento é a mudança de vida. É a metanoia. É você nascer de novo. Eu era uma pessoa assim totalmente diferente do que vocês conhecem hoje. Eu tinha banda de punk rock. Aleluia. Eu tocava baixo numa banda de punk rock. Bom, deixa pra lá, né? Um dia a gente vai escrever um livro sobre o meu testemunho. Eu já fiz um testemunho. Quando eu fiz aniversário o ano passado, a gente estava no auge da pandemia, então os cultos estavam suspensos, né? E não sei se foi ano passado ou ano retrasado, acho que foi ano passado. E ali eu gravei um testemunho. No dia do meu aniversário era a live, né, da igreja. E aí eu fui lá e contei o meu testemunho. Depois você procura lá na página lá da igreja que você vai encontrar lá o meu testemunho. Aí você vai saber um pouquinho mais sobre mim. Declaração número 6. Cremos no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma, recebida gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui, irmãos, é chover no molhado, parece, porém, isso é tão importante, porque aqui nós cremos no perdão dos pecados.
Eu tenho que entender que Jesus me perdoa. Porque aí a gente começa a colocar pecado na balança. Pecado não tem peso. O peso do salário do pecado é a morte. Sabe, deixa que Deus vai julgar o peso do pecado. Deus vai julgar cada um conforme as suas obras. Aquele que muito pecou, né, ele vai ter uma punição severa. Aquele que pecou menos vai ter uma punição também eterna, mas talvez seja menos severa. E a gente encontra argumentos bíblicos para isso. Porque Deus, ele é justo. Ele não vai tratar todo mundo no mesmo jeito que ele vai recompensar os salvos de maneira diferenciada. Aquele que foi mais, que serviu mais, que produziu mais resultados, mais frutos, vai receber um galardão maior. Vai receber uma maior recompensa que outros. Então, naquele grande dia, não pense que Deus vai nivelar todo mundo do mesmo jeito. Ah não, pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas para a salvação. Mas para recompensar, ele faz sim. Ele faz sim. Se você se converteu e está gastando a sua vida para servir a Deus, você pode ter certeza, grande será o teu galardão. Amém? Cremos no perdão dos pecados, porque tem gente que não consegue se perdoar. Ai, pastor, eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Irmãos, eu cometi um pecado. Irmãos, desde que eu me converti, eu nunca deixei passar uma ceia e recusei. Eu nunca recusei uma ceia, desde quando eu me converti, irmão. E eu vou dizer que teve meses que eu não estava tão santinho assim não, irmãos. Sabe por quê? Porque o arrependimento é o fruto da conversão. E não o fruto das obras. Sabe, eu tenho que saber que eu tenho um Deus que me perdoa. E eu preciso aprender a aceitar esse perdão de Deus. Porque senão eu começo a diminuir a cruz de Cristo. Eu começo a reduzir a obra vicária de Jesus. Eu começo a diminuir o potencial do sangue de Cristo. E começo a falar, não, Jesus me perdoou, mas esse pecado aqui ele não vai me perdoar. Então se perdoe também. Amém, irmãos? Peça ao Senhor, se tem um pecado que você está lutando, irmão, não saiba, você não é o único que luta contra o pecado. Porque errado é o que nem luta contra o pecado, que já se entrega no pecado, aí tem problema, talvez não seja salvo. Mas você que tem um problema com o pecado, tem consciência desse pecado, e tem lutado contra esse pecado, tem orado acerca desse pecado, tem colocado esse pecado lá no óleo, lá da igreja lá, né? Ele está lá na campanha lá, eu já coloquei uma meia dúzia lá no óleo lá, e já estou vendo resposta de Deus. Amém? Glória a Deus. Declaração número 7. Cremos no batismo bíblico, efetuado por imersão do corpo inteiro, de uma só vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Então aqui a grande diferença teológica é sobre o batismo é por aspersão ou o batismo é por imersão, né? O que é imersão? É quando se batiza de corpo inteiro. Quando é aspersão? Quando joga um pouco de água e asperge a água sobre a vida da pessoa. Nós cremos no batismo por imersão, por quê? Nós vamos falar especificamente sobre o batismo, mas nós cremos porque existem alguns indícios, como por exemplo o próprio Jesus. Se Jesus tivesse sido batizado por aspersão, então por que João Batista precisaria do rio? Teria que ter batizado no rio. Ele ia andar com buca de água, né? Ia sair por aí batizando as pessoas, aspergindo, né? Então ele não fazia isso, ele ficava no Rio Jordão lá, as pessoas vinham até ele, ele descia as águas. E aí nós vamos falar um pouquinho mais disso com mais propriedade. Mas é errado a aspersão, a Bíblia proíbe? Também não, irmãos. Então, por exemplo, uma vez nós fomos numa visita numa senhora que ela tinha acabado de se converter e ela estava em fase terminal do câncer. Né? E ela tinha se convertido. E nós fomos lá, eu e o pastor Edinho, a gente foi lá fazer uma visita para ela lá tal, e já sabia que ela ia morrer. Amém, irmãos? Nós não precisamos ser os profetas do milagre, irmãos. Sabe? Quando você vai chegar diante de uma pessoa que sabe que vai morrer, irmãos, se Deus não falou nada ao contrário, se Deus não te deu, você não precisa orar pela cura dela, irmãos. Quando eu cheguei diante dessa senhora, eu preguei para ela a vida eterna. Eu preguei para ela
a segurança da salvação. Eu preguei para ela que não há o que temer. Eu preguei para ela que agora é que o melhor está por vir. Né? Que a alegria de Deus, né? Quando há choro aqui na terra, porque Deus recolheu uma flor, né? A gente gosta dessas, aleluia, né? Essas coisas assim, né? Jesus recolheu a flor do jardim, que lindo. E a festa no céu, claro que há, irmãos. Claro que há. Então eu fui lá e preguei essa situação para ela. Eu não preguei cura, eu nem orei por cura. E aí a filha dela falou assim, olha, pastor, a vontade dela era se batizar. Só que ela estava impossibilitada de descer as águas do batismo. Ela estava deitada lá na cama, não tinha mais como. O que eu e o pastor Edinho fizemos? Pega lá uma bacia. Enche de água, trouxe a bacia, nós oramos, nós batizamos ela por aspersão. Ela ficou extremamente feliz e eu tenho certeza que cumpriu toda a justiça. Amém? Mas, na regra, vamos ter um tanque. Nós temos o tanque batismal lá. Se você quiser se batizar, meu irmão, é só marcar que não vai faltar água para você descer. Amém? Glória a Deus. Declaração número 8. Cremos na necessidade e na possibilidade que temos de viver uma vida santa, mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo. Então, quando nós falamos que é impossível vencer o pecado, nós não estamos dizendo que não seja possível viver uma vida santa, irmãos. Não é uma contradição isso que eu estou falando. O primeiro argumento diz que eu tenho que reconhecer a miserabilidade da minha natureza, que é pecadora. Mas isso não quer dizer que não seja possível viver uma vida de santidade, viver uma vida de purificação, de regeneração. Tem pessoas, irmãos, que passam por um processo de regeneração relâmpago. O Espírito Santo já desce uma limpeza dos céus e a pessoa já para de fumar, para de beber, para de falar palavrão, para de mentir, para de assistir novela. Aleluia. Mas outros não, irmãos. Outros levam um pouco mais de tempo, né? Às vezes a pessoa está na igreja e está fumando. Ah, mas pastor, eu não vou tomar ceia, eu não vou me batizar. Isso aí a gente vai falar da ceia também, lá no final. Então não vamos nos precipitar. Amém? Glória a Deus. Mas dá para viver. Essa aqui é a questão. Não dá para não pecar. Amém? Ó, isso é muito importante. Eu não posso não pecar. Eu não posso dizer que eu não peco. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Não dá para não pecar, mas dá para viver uma vida santa. Viver uma vida santa não significa uma vida ausente do pecado. Mas significa que existe uma regeneração na minha alma. E que o Senhor está me fazendo ser cada vez mais parecido com Cristo. Amém? Glória a Deus. Declaração número 9. Cremos no batismo bíblico no Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo e com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Então nós cremos no batismo no Espírito Santo. Talvez você vai entrar em alguma igreja histórica e alguém vai dizer assim, você foi batizado no dia que você aceitou Jesus. Né? Existe essa confusão até no nosso meio. Eu falo, mas pastor, eu tenho o Espírito Santo quando eu aceito Jesus, e como que é isso? Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. A porta do nosso coração se abre, nós confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós viramos templo do Espírito Santo, morada de Deus. Porém, nós cremos no batismo no Espírito Santo. É como se fosse assim,
O Espírito Santo, ele se batiza em nós, né? Quando a gente aceita Jesus, ele vem e ele mergulha em nós. E quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, é o contrário. Então nós mergulhamos nele. Então nós recebemos dele a capacitação sobrenatural, os dons espirituais. Nós entendemos, nós somos continuistas em relação aos dons espirituais. Nós cremos, e eu particularmente, irmãos, eu tenho um esforço muito grande. A Juliana estava lá na igreja quarta-feira, e os irmãos que quiserem aprender mais sobre isso, eu iniciei um estudo na quarta-feira na nossa igreja sobre os 5 ministérios, né? O ministério quíntuplo que nós chamamos, né? Então, os 5 ministérios que Jesus deixou na terra, na igreja: apóstolo, pastor, evangelista, tal. Então, eu falo sobre muita questão dos... Ontem eu falei sobre a diversidade de dons. Então, eu creio não só, muitas vezes, nos dons que nós vemos por aí. Eu creio em muito mais, e eu olho para a Bíblia e eu creio que se existe hoje pastor, então também existe apóstolo. Se existe hoje evangelista, então também existe profeta. Difícil a gente ver, às vezes, uma igreja reconhecendo um profeta. Fala assim, ó, você recebeu o óleo, a unção, veio a unção sobre aquela pessoa, reconhecendo a igreja, reconhecendo ele como um profeta. Então nós vamos estudar tudo isso minuciosamente, cada um desses ministérios. Então acompanhe, siga a nossa página lá, que todos os cultos a gente tem postado lá no YouTube, no Facebook. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu creio que o poder de Deus, ele ainda é atuante nos dias de hoje. Amém? Então, eu creio. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque. O que é buscar, pastor? É desejar, é pedir, é orar. Senhor, me enche do seu poder, me batiza, me faz alguma coisa diferente na minha vida, eu quero viver o sobrenatural. E aí a evidência de falar em línguas não é uma regra. Então talvez você vai falar assim, pastor, mas eu não falo em línguas, eu sou batizado com o Espírito Santo. Irmãos, o batismo é uma evidência, né? O falar em línguas é uma evidência, mas não é a regra. Então, às vezes a pessoa, ela recebeu o Espírito Santo, ela tem um dom de ensino, ela tem um dom de, tem visões, tem revelações, mas não fala em línguas. Entendeu? Então, o falar em línguas não é uma regra. Você nunca pode olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, você tem e você não tem o Espírito Santo. Porque você não tem essa capacidade. É claro que pela árvore, pelos frutos conhecereis a árvore. Uma pessoa que está cheia de Deus vai dar frutos que mostram, é na cara. A pessoa não precisa falar em língua, não precisa profetizar, vai falar, esse camarada aí é cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, olha como ele fala, olha o olhar dele eu tremo só de ver, só de olhar para o olho dele, né? O pastor Edinho pregava com o olhar, as pessoas tinham medo do olho do pastor Edinho. Declaração número 10. Agora nós vamos chegar aqui numa parte mais final, mais legal. Agora, mais legal não, tudo foi legal, né? Mas vai ser mais... 10. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação conforme a sua soberana vontade. Foi o que a gente já acabou de dizer. Declaração número 11. Tudo isso tem os textos bíblicos aqui, tá, irmãos? Depois você receba aí. Declaração número 11. Cremos na segunda vinda pré-milenial de Cristo, em 2 fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja da terra, antes da grande tribulação. E a segunda parte desta vinda, visível e corporal, né, corpórea, com a igreja glorificada para reinar sobre a terra durante 1000 anos. Teve um dia que a gente foi para o monte, e eu quero me retratar aqui uma vez mais, tá? Com as irmãs, que às vezes porque assim, irmãos, a gente precisa amar a palavra de Deus, a gente precisa, sabe, questionar realmente as coisas, porque não é questionar as pessoas, né? Mas é questionar os argumentos, que nem eu falei, no debate no campo da ideia sempre vai ser saudável.
Nunca você vai ver eu falando assim, não, o que eu falei está falado. Não, vamos sentar, vamos conversar, né? Agora, nós estávamos indo para o monte e o assunto era a volta de Cristo, né? E aí eu comecei a debater ali com o pastor Edinho e as meninas estavam atrás, junto com a pastora, e eu comecei a dar vários argumentos para ele, para querer provocá-lo que talvez a gente passasse pela grande tribulação, ou pelo menos pela primeira parte dessa tribulação, né? E eu trouxe argumentos muito fortes, né? Que trouxe até um pouco de dúvida ali pro pastor Edinho. Imagino para as meninas, né? Que eu comecei a argumentar, assim, os argumentos fortes. Mas eu quero hoje aqui declarar, me retratando para as meninas, que eu sou pré-tribulacionista, amém, irmão? Aqui a declaração de fé que eu estou aqui ensinando e pregando é pré-tribulacionista. A igreja não passará pela grande tribulação. Amém? Glória a Deus. Pode ficar tranquilo. Também não creio no arrebatamento parcial, viu? Porque tem muita igreja evangélica pregando arrebatamento parcial. Ó, se você não tiver santo quando Jesus voltar, você não sobe. Isso tem algum problema teológico aí, porque se eu sou salvo pela graça, se ele morreu pelos meus pecados, se eu sou salvo por crer em Jesus, então quando Jesus voltar, ele não vai me levar? Então a minha salvação não é mais somente pela graça, agora a minha salvação é por eu estar santo. Aí essa doutrina do arrebatamento parcial começa a trazer um pouco de achar que crente vai ir, crente vai ficar. Se você é crente, irmão, você vai. Ai, mas eu cometi um pecado, irmão. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então o arrebatamento vai ser xoxo. Vai ter só um pouquinho de gente subindo. Oi? Não, então, mas eu estou dizendo aqui, o arrebatamento não tem a ver com, eu tenho que estar preparado. Irmão, nós temos que estar preparados todos os dias pela nossa fé em Jesus Cristo. Você só não vai subir se você deixar de crer, se você renunciar à sua fé, se você apostatar da sua fé. Porque se crê em Jesus, creio. Sou salvo? Sou. Então você vai receber aí essa coroa de vitória. Então, Jesus vai voltar em 2 etapas. A pastora quer que faz uma oração por ela? Vamos. Depois? Tá alta ou tá baixa? Caindo. Pega uma balinha para ela, alguma coisa. Come um. Eu sei bem o que é isso. Tá caindo minha glicemia, pastora, toda madrugada. Hora da manhã eu começo a suar, me tremer toda, aí eu levanto para fazer um lanchinho. Come um docinho. É duro falar pro diabético comer doce, né? Eu adoro. Mas a senhora toma isso. Por isso, pode tomar café, pôs açúcar? Não, eu vou comer bolo depois. E até o bolo da tua esposa aí, prontinho. Tá bom, mas come um pedacinho, não precisa comer muito, que você já vai se sentir melhor, pastor. Jesus vai voltar em 2 etapas. A primeira, na metade no início da grande tribulação. Por que isso faz sentido? Eu quero gastar um tempinho aqui porque isso é muito importante. Porque faz sentido Jesus arrebatar a sua igreja no início da grande tribulação? Porque existe uma profecia em Daniel que diz o seguinte, que o anticristo, ele fará um acordo com Israel. O acordo com Israel durará 3 anos e meio, durará 1 semana. Mas na metade dessa semana, né, 3 anos e meio, porque tem toda uma contagem escatológica, um dia a gente vai poder falar sobre isso. Na metade da semana, a profecia diz que o acordo vai ser quebrado. Então, o que nós entendemos como pré-tribulacionistas? Que o anticristo, para ele reinar, trazer a paz na terra, porque para esse anticristo reinar, ele vai precisar ter o mundo aos seus pés. Então, como ele vai ter o mundo aos seus pés? Ele vai precisar trazer a paz, principalmente no Oriente Médio, entre palestinos e Israel, né? Então, ali haverá a construção do templo. Então, para haver a reconstrução do templo, que foi destruído lá no ano 70, precisa ter paz. Então, o anticristo, ele vai trazer a salvação para o mundo. As pessoas, os judeus, eles vão olhar para o anticristo e vão falar, esse é o Messias esperado. Porque nós sabemos que o Messias é Jesus. Então, o que vai acontecer?
para que essa paz aconteça, a igreja precisa ser arrebatada. Porque senão não faria sentido nenhum, porque a igreja não vai se sujeitar ao anticristo. Né? E a Bíblia diz assim lá em Tessalonicenses que o iníquo, o anticristo, ele só vai se manifestar quando aquele que o impede for tirado. Então aquele que impede o anticristo de se manifestar é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, nós não vamos ser arrebatados sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos arrebata. É o Espírito Santo que nos leva ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Então quando o Espírito Santo sai da terra com a igreja, então aí vai ser fácil explicar. Porque hoje em dia o povo acredita mais em OVNI do que em Jesus. Então, veio aqui, aí vai ter as filmagens, vai sair no Facebook, todo mundo vai ver que veio um OVNI lá, uma nave espacial, e arrebatou todo mundo, abduziu centenas, milhares de pessoas da Terra. O que vai acontecer com a Terra depois disso, irmãos? Vai ter prosperidade. Hoje a Terra tem 7 bilhões de pessoas. Os recursos estão cada dia mais escassos. A água, a comida, o dinheiro, as economias. Então, imagina, milhares e milhares de pessoas foram levadas. Vai sobrar emprego de sobra, vai ter emprego de sobra, vai ter comida de sobra, vai ter, vai ser uma bênção. E o anticristo que vai começar esse reinar. Então essa falsa paz vai durar 3 anos e meio. Enquanto isso, o que acontece? A igreja foi arrebatada. A igreja inicia 3 anos e meio de 2 coisas. Primeiro, tribunal de Cristo. Quando nós fomos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, os mortos ressuscitarão primeiro. Então imagina assim, é uma ilustração bem simples. O Senhor Jesus está lá no alto céus, lá no 3º andar, lá no alto sublime trono à direita de Deus, não é? Quem morre em Cristo, ele vai para um estado intermediário, que a Bíblia chama de paraíso. Então está aqui os mortos, aqui em Cristo. Eles também estão esperando a vinda de Cristo. Nós estamos aqui embaixo, né, no térreo, né? A gente está aqui no térreo. E aí quem morreu está lá no 1º andar. Aí, quando Jesus voltar, que descer lá de cima, para onde que ele vai? O que ele vai fazer? Ele vai parar aqui, no paraíso. Então ele desce, para no paraíso, os mortos ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos, seremos levados ao encontro do Senhor dos ares. Então nós não vamos ver a morte. Então nós vamos nesse lugar onde Jesus vai descer. Vai ressuscitar todos os mortos, nós vamos chegar lá, de corpo físico glorificado. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer primeiramente o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é o julgamento dos salvos. Nós seremos julgados segundo as nossas obras. O bem e o mal. Porque aqui não é um julgamento condenatório. Não é um julgamento de salvação. Se você subiu, filhão, você já está salvo. Mas vai ser um julgamento de obras. Então muitas obras vão queimar. Obras de palha, obras más. Vai passar diante do fogo de Deus e vai sofrer dano, vai queimar, é obra de palha. Tem muito crente fazendo obra de palha e achando que está abafando. Vai queimar. Então nós seremos julgados. Isso se chama tribunal de Cristo. Depois que passaram o tribunal de Cristo, que todos os salvos forem julgados, isso é atemporal, irmãos. Isso é atemporal lá na eternidade, né? Lá nesse plano espiritual. Aí nós vamos iniciar o que? A bodas do Cordeiro, a festa de casamento. Aí virá o noivo, aí nós vamos ter o banquete, né? Enquanto isso aqui na terra, se passou 3 anos e meio desde o arrebatamento da igreja. E aí esses 3 anos e meio, o anticristo fez a paz na terra, governou, criou tal. Quando encerra a metade dessa última semana de Daniel, rompe-se o acordo de paz, aí o anticristo se levanta contra Israel. Então, o anticristo ele vai trazer os exércitos das nações e vai rumar para Jerusalém, para combater contra Israel. Guerra civil, 3ª Guerra Mundial. O anticristo vai rumar para Jerusalém para ir para a guerra contra Jerusalém, contra Israel. E aí o que acontece? Aí é quando começa a ira de Deus. Amém? Na metade da última semana de Daniel começa o derramar das 7 taças da ira de Deus. Então não é mais o anticristo.
Agora é a ira de Deus derramando sobre a terra. É chuva de pedra de 30 quilos, é saraiva de fogo, é espírito de morte, é o cavaleiro do cavalo amarelo, é as guerras, aí vai ficar um caos a terra. E quando tiver o caos, aí no auge da guerra entre o anticristo e Israel, é quando vem Jesus. Aí Jesus volta, e ele volta com a sua igreja glorificada. Não pensa que Jesus vai lutar contra o anticristo. A Bíblia diz que o assopro da sua boca aniquilará o perverso. Então Jesus volta, o seu pé desce no Monte das Oliveiras, o monte se abre, olha, eu me arrepiei agora, vai se abrir em duas partes, a Bíblia diz. E com ele vai estar você e eu. Vamos estar lá. Ele é o rei, viu? Se vocês não quiserem acreditar lá, ele é o rei, meu rei. Eu sou dele, eu estou aqui, ó. E a gente volta com Jesus e Jesus reina sobre esta terra. Satanás é preso durante 1000 anos. Satanás é preso durante 1000 anos. Jesus reina nessa terra. Amém? Ufa, eu dei uma resumida aqui na escatologia inteira, coisas que o povo está discutindo já faz séculos e aqui eu consegui trazer uma visão mais geral. Amém? Então Jesus vai voltar. Depois, eu já estou chegando aqui no fim, declaração 12. Cremos que todos os cristãos comparecerão ao trono de Cristo, ao tribunal de Cristo, para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Então, isso eu já falei. Declaração 13, penúltima. Cremos no juízo vindouro que recompensará os fiéis, que é esse que eu falei do tribunal de Cristo, e ainda tem um outro tribunal, que é o tribunal das nações. Porque depois, quando Jesus volta, tem a guerra do Armagedon, né? Aí tem a guerra do Armagedon, aí inicia-se o milênio. Mas depois dessa guerra depois do milênio de Cristo, depois desses 1000 anos, então Satanás vai ser solto uma vez mais, né? Então, quando Satanás for solto, então ele ainda vai corromper nações. Ele ainda vai trazer, imagina, irmãos, Jesus reinando corporealmente, fisicamente. O nosso corpo glorificado, a gente não vai precisar de avião. Você vai estar lá em Jerusalém e Jesus vai falar assim, ó, filho, vai lá e manda um recado lá para o meu servo que está lá no Brasil. Tá bom, Senhor? Sim, Senhor. E você vai aparecer aqui no Brasil. Porque nosso corpo glorificado não está mais sujeito às leis físicas. Mas as pessoas continuarão nascendo durante o milênio. Então, nós vamos governar junto com Cristo a terra. As pessoas vão continuar nascendo, as pessoas vão até o templo de Jerusalém para adorar o rei. E nós seremos sacerdócio do rei. Consegue? Você acha que isso é pouca coisa? O diabo tem fúria, irmão, porque é a natureza dele. Nós vamos reinar com Cristo, isso é uma verdade bíblica, irrevogável, indiscutível. Estamos falando aqui de confissão de fé. Você percebe que ainda ninguém falou de rua de ouro? Aí a gente fica tanto, a rua de ouro, as mansões celestiais, nem chegou ainda isso, passou 1000 anos. Aí entra os textos de Isaías, quando fala que o menino meterá a mão na cova da serpente e não vai acontecer nada, que o leão vai pastar com o cordeiro, né? Por quê? Porque Jesus está reinando na terra, tudo isso aqui vai ser transformado. A presença física de Deus, da sua igreja glorificada na terra. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que os anjos vão andar corporeamente, assim, se manifestos na rua. Você vai ver assim, está um anjo ali passando. Porque vai ser tão maravilhoso, é o paraíso na terra. Mas aí depois Satanás é solto e ainda ele vai corromper ainda as nações. Mesmo Jesus governando fisicamente aqui nessa terra. E aí, de novo, o anticristo vai rumar até Jerusalém para querer guerrear contra o Cordeiro. Isso se chama a guerra de Gog e Magog. Gog e Magog não vai precisar nem do sopro da boca de Jesus, porque vai vir fogo do céu e vai consumir tudo. Amém? Vai consumir tudo, aí o céu vai desenrolar como um livro, como um rolo, e as coisas, aí sim,
aí vai vir o dia do juízo final, e aí o grande trono branco vai chegar, aí os mortos que já estão no Hades, não estão no inferno, estão no Hades. O que é o Hades? Qual é a diferença? O Hades é aquela habitação temporária e espiritual que os justos estão lá aguardando Jesus, não estão? Os que se perderam sem Cristo já estão nesse lugar intermediário de sofrimento, que é o Hades, lá do rico e do Lázaro, lembra? É o Hades. Esse Hades vai continuar sendo habitado. Vai continuar no inferno. Vai passar 1000 anos e ainda está lá no inferno. Nesse lugar espiritual, ainda não é a ressurreição para a condenação. Só os santos ressuscitaram. Aí haverá a segunda ressurreição, que é quando os ímpios vão ressuscitar. Aqueles que estão lá no inferno, em espírito, em alma, né? Eles vão ressurgir com os seus corpos. Não será um corpo glorificado como os nossos, mas ele receberá um corpo imortal como também nós receberemos. Porque lá no inferno real, físico, o Geena, o lago de fogo e enxofre, lá o fogo não apaga e o verme não morre. Então o corpo vai ficar ali o tempo todo em sofrimento, se consumindo eternamente. Declaração número 14 e última. Cremos na vida eterna de gozo e felicidade para fiéis e tristeza e tormento para os infiéis. Então aí depois que passa o dia do juízo final, então Satanás é lançado no lago de fogo, a morte e o inferno é lançado no lago de fogo, né? Essa é a segunda morte. E aí sim nós veremos a nova Jerusalém, vindo, descendo dos céus, como uma noiva ataviada, e ela virá numa dimensão nova. Não vai ser uma dimensão que ela não é nem espiritual e nem física. Porque agora nós temos um corpo glorificado. Então todos aqueles seres celestes que são espirituais, irmãos, os anjos vão continuar sendo espírito do mesmo jeito. Nós não seremos espíritos. Nós seremos o povo de Deus. Os anjos, os seres celestiais. Aí o que a nossa imaginação puder contemplar, de toda a criação que Deus possa ter já criado, que a gente nem consegue, nem sequer imaginar que existe, então haverá uma morada. E se a Bíblia diz que essa nova Jerusalém tem muros, e que nós entraremos pela porta, significa que não é qualquer um que vai entrar. Amém? Glória a Deus. Pessoas vão nascer no milênio, lembra que existe muita coisa, existem criaturas, existem, enfim. Só sei que a realidade eterna, a realidade final é: e vi novos céus e nova terra. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então a terra vai continuar. A terra não vai derreter, né? O fogo, quando fala lá quando Pedro fala que a terra não vai acabar mais com o dilúvio, vai acabar com o fogo de Deus, é por conta dessa transformação. Ela vai ser transformada, né? Talvez não exista mais os mares, né? Nós não sabemos como vai ser. Talvez hoje, como a terra tipo flutua, né? Vamos dizer assim, né? Um pedacinho lá, a Europa, a África, tal, a América, talvez seja uma única terra, né? Em que a nova Jerusalém chegue e transforme essa nova morada eterna dos santos. Amém? Glória a Deus. Consegui. Até a luz acendeu. Eita glória, até a luz acendeu. Perguntas? Hoje nós temos pouquíssimo tempo, né? Faltam 5 minutos para as 9. Ixi, hoje foi enxurrada, né? Hoje até queimou, né? Deu nó assim, já. Como? O batismo de infantes. O grande problema do batismo de infantes é que o batismo, ele traz a ideia do novo nascimento, arrependimento de pecados, né? Então, como que uma criança, irmã, pode ter consciência de pecado? Então, o grande problema não é o batismo por aspersão da Igreja Católica. O grande problema da Igreja Católica é o batismo de infantes,
de crianças, bebês. Como que uma criança tem consciência de pecado? Como ela pode ter se arrependido? O novo nascimento é a manifestação do arrependimento, da fé, da nova vida, do novo nascimento. Então, assim, se eu fui batizado na igreja católica e me converti, eu preciso me batizar. Se eu me batizei lá na igreja Renascer e vim aqui para a igreja Novo Horizonte, eu não preciso me batizar. Porque eu fui batizado por imersão, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? O batismo não é da igreja, o batismo é da fé. Então a fé ela tem um critério. O critério é arrependimento, nova vida, transformação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perguntadeira. No final não, mas a respeito da Bíblia. Certo. Eu já ouvi dizer que teve livros tirados da Bíblia. O que tem de verdade de mentira nisso? Tá. Boa pergunta. Muito bom. Boa pergunta. Livros que não foram... Tá bom. Então, o que acontece, irmãos? A Bíblia ela foi divinamente inspirada, né? Só que a Bíblia ela é um livro 100% humano e é um livro 100% divino. Então, da mesma maneira que Deus inspirou homens para escrever tudo aquilo que foi relatado que nós temos hoje, Ele também levantou homens para organizar. Então imagina o seguinte, o homem, às vezes a pessoa fala assim, o incrédulo, né, fala assim, mas a Bíblia foi escrita pelo homem. Então, que bom, né? Pelo menos agora a gente entende, né? Porque foi escrito pelo homem numa linguagem humana, então nós entendemos, né? Se fosse escrito pelos anjos, talvez a gente não entender, né? Se fosse escrito pelos macacos, então aí a gente teria um problema aí. Então a Bíblia foi escrita pelos homens, graças a Deus, porque é a mensagem de Deus para o homem. Então assim, irmã, no decorrer de milhares de anos, né, a Bíblia, o primeiro livro, o livro mais antigo, que alguns dizem, que alguns relatam, é o livro de Jó. Um dos livros mais antigos. Então a Bíblia é uma biblioteca, na verdade. São 66 livros que foram unidos dentro de um só e que nós conhecemos hoje como Bíblia. Então vamos lá. Chegou um tempo que Deus levantou homens e mulheres inteligentes, homens de Deus, para organizar isso. Porque antes não tinha. A Bíblia não era dividida por capítulos, por versículos, não tinha nada disso. Então eram os rolos, né, que foram encontrados, tal, ia passando. Então ali tinha-se o quê? Alguns critérios para determinar a canonicidade desses escritos. O que é a canonicidade? É quando se declara que algo é santo, né, veio de Deus, veio inspirado de Deus. E quais foram esses critérios? Houve alguns concílios da igreja, no decorrer dos séculos, que chegaram em alguns critérios, como por exemplo, as contradições gramaticais, histórico-gramaticais. Então, por exemplo, nós temos um livro que é chamado, aí nós temos os livros canônicos, que é esses livros que nós temos, 66. Nós temos os livros que são chamados de apócrifos. O que é apócrifos? Significa que são livros que não foram considerados como inspirados por Deus. Mas esses livros, eles têm um valor histórico. Por exemplo, nós temos dois livros apócrifos que chama o primeiro e segundo a Macabeus. Quando que foi escrito esses livros de Macabeus? Entre a última página de Malaquias e a primeira página de Mateus. Porque teve um espaço de 400 anos, até o último profeta e até o início dos relatos da vida de Jesus, quando começa com os evangelhos. 400 anos que não foram registrados. Então o livro de Macabeus conta de uma guerra que aconteceu nesse período e que tem um valor histórico. Então como que a gente vai saber o que aconteceu, né, nesse período? Nós temos muitas literaturas, nós temos o Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, que escreveu até algumas coisas sobre isso. Então, os livros apócrifos e pseudoepigráficos, o que é pseudoepigráficos? É que levam a autoria
dos homens de Deus, só que é falsa. Falsa autoria, pseudo, é falso. Então tem o evangelho de Tomé, tem o evangelho de Pedro, tem o Apocalipse de Moisés, tem a Assunção de Maria, tem um livro, eu li um livro, eu fiquei como que era o nome? Acho que era a Carta de Adão e Eva, alguma coisa assim, era um apócrifo que era a carta de... Hoje tem tudo na internet. Eu tenho os livros mesmo, né, que eu comprei, os livros, todos os apócrifos eu tenho lá na minha biblioteca. Nunca perdi tempo para ler, tá, irmão? Porque eu vou perder tempo com a Bíblia, né? Então, mas se uma hora a gente tiver alguma curiosidade, e esse livro do apócrifo de Adão e Eva é horrível, irmãos. Porque o Adão para querer ele chamar a atenção de Deus, ele se mata. E aí Deus fica ressuscitando ele, é uma coisa incoerente, sabe? Então, por exemplo, tem o livro de Enoque. O livro de Enoque é citado no Novo Testamento. Amém? Acho que em Judas, até a carta de Judas cita o livro de Enoque. Só que aí, o livro, sabe, começa a dar nome para os anjos e começa a falar dos astros, que o sol, ele faz a sua